Mas, gente, na verdade, é que nós temos institutos arcaicos, um pensamento medieval, feito recentemente, depois da Constituição, lei orgânica da magistratura, do Ministério Público, e que criam estipulações que demoram no processo. Demoram. Se alguém quer ser legítimo na sua palavra e dizer, temos que ter um processo com tempo útil e vamos diminuir os recursos, a primeira coisa que deveria pensar, se realmente estamos falando em legitimidade, é afastar com esse absurdo que são as férias, em dobro. Isso aí faria que tivéssemos um rendimento no tribunal de no mínimo 10%. Então, o que acontece? Nós hoje não temos nenhum raciocínio lógico para a questão do tempo. A nossa Constituição fala em tempo razoável. Não existe tempo razoável. Eu quero tempo útil. A nossa Constituição fala em garantir meios que assegurem a celeridade. Não quero processo acelerado, eu quero tempo útil. E agora vem a ideia de diminuir os recursos para que logo se consiga julgar os processos. Não se adianta diminuir recursos. O que nós precisamos ter, sim, é uma responsabilidade diferente do judicante. E eu comento esse aspecto todo porque a nossa tendência é, dentro de 2 a 4 anos, exaurir o poder judiciário com os mecanismos que tem hoje. E eu já escutei que muitos vêm dizer que agora, com a digitalização, com a degravação, com as audiências gravadas, anda de forma mais célere. Não é verdade. Ao contrário, demora mais. Eu tenho julgados que estão ocorrendo lá no Rio Grande do Sul, que assume novo juiz, assume novo advogado, e ele precisa de triplo de tempo, porque ele tem que passar em revista todas aquelas degravações, ele tem que escutar as degravações, ele não pode olhar, examinar. Então nós estamos na contramão. A maneira de resolver hoje o judiciário não é afastar recursos, mas é mudar a forma com que o processo se apresenta, a maneira como o processo se apresenta. Lá no Rio Grande do Sul tem um caso, não sei se alguém aqui ouviu, que foi um motorista que atropelou vários ciclistas numa avenida. Perfeito? Vocês viram? Sim. Perfeito. Vocês estavam lá na Cidade Baixa e viram? Não, mas como é que vocês viram então? Por onde? Vocês viram pela televisão? Perfeito? Qualquer retardado vê pela televisão. Muito bem. Agora a defesa está pedindo o quê? A reconstituição do tempo. Mas precisa reconstituir se está tudo na televisão? Vamos mais. Eu preciso ouvir testemunhas se está tudo ali? A não ser que tu me diga, só um pouquinho, este filme é falsificado. Bom, então vamos mudar. Mas ele não atacou a falsidade do filme. Não estou pegando esse exemplo, estou pegando outro qualquer. O que eu estou chamando a atenção é que hoje você vê aí explodindo cofres em bancos. E está lá filmado, está lá o indivíduo. Eu preciso fazer testemunha, a não ser que ele me diga que é falso o filme. Ou seja, eu tenho que criar uma nova sistemática de cursivo instrutório que seja útil, obviamente, sem ofender os direitos de garantia. Porque alguém pode falsificar, alguém pode criar uma falsificação. Agora nós temos lá o Ronaldinho numa foto, não sei que alguém viu essa foto, não viram? Tem uma foto do Ronaldinho, que uns dizem que é ele, outros dizem que não é ele, e estão nos dizendo que é uma foto falsificada, estaria ele nu, né? Também não me interessei por ver muita coisa, só passei os olhos, não fiquei olhando com mais atenção, mas de qualquer maneira, o fato que interessa é que nós podemos hoje impugnar a fotografia pela falsidade, ou essa fotografia já basta para fazer a prova que eu preciso. Nós temos que mudar a maneira de encarar o processo. Somente assim a gente vai fugir do caos que vai ser de 2 a 4 anos. É caos. Hoje nós observamos os processos demorados, as dificuldades. A gente vê, eu tenho alguns processos aqui no Fórum de São Paulo, os juízes firmes, rápidos, diligentes, mas não conseguem dar vazão pela estrutura que se firmou o processo penal. Ouvir testemunhas, ouvir perícios, quando eu tenho a situação já sacramentada com a própria imagem. Por isso, a maneira de nós podermos resolver o problema do tempo não é afastando direitos, não é reformando as garantias,
mas sim observando um novo olhar desse possível escritório. O tempo é a grande problemática. Alguns autores chegam a dizer que na época medieval o que importava era ter espaço, ter terra. E hoje quem tem o tempo acaba dominando todo o mercado. E para terminar com vocês, eu faço só um comentário que talvez fosse importante que nós tivéssemos também um regulamento para obrigar os juízes a agirem, sob pena de uma responsabilidade mais incisiva. Nós temos no processo penal aquela referência, e vocês escutam muito isso, de que o juiz só age mediante provocação, correto? Quantas vezes a gente escuta esse princípio, né? O juiz só age mediante provocação, o juiz só age provocado. Talvez no processo penal e talvez em outros processos, a rapidez fosse algo que a gente devesse fazer, interesse, obrigação, o interesse de fazer de ofício, né? Até vou comentar um dado importante aqui. Nós temos mulheres solteiras aqui? Solteiras? Solteiras. Se vocês... Não tem problema nenhum. Isso aqui até se quiser apresentar, dar um nome, a gente até faz já informa aqui dentro. Somente para as mulheres solteiras. Somente para as mulheres solteiras. É um conselho de amigo, tá? Se fosse casar, senhora, se fosse casar, casaria com um juiz ou com um advogado? Nunca escolha o juiz. Nunca case com o juiz. Sempre com o advogado. Porque o juiz só age mediante provocação. Obrigado, pessoal. Eu quero agradecer ao professor Lúcio e quero aproveitar que a gente tem um tempinho ainda para conversar e pedir a participação de vocês. Eu comentei nos bastidores, eu sei que vai ser tema de uma nova palestra, né? E já vamos passar o contato do professor, e quem quiser adquirir o livro dele também está no balcão ali da livraria. Que tu pudesse, eu sei que vai ser tema de outra palestra, mas comentar sobre a questão da carta psicografada, que foi tão assediado, né? E que tu pode relatar aqui para quem não soube dessa história, como é que foi a defesa com a carta psicografada. Esse é um tema interessantíssimo, né? Isso vai ser uma palestra ou outra. Mas tinha uma réia que estava presa há 2 anos, e aí eu fui contratado como advogado, e ela estava presa, acusada de ter contratado um cidadão para matar um amante. Essa era a acusação. E aí esse indivíduo foi condenado a 18 anos, o indivíduo que matou, e caía para ela a acusação de mandante. E não havia provas, só havia a palavra dele contra a palavra dela, e algumas discrepâncias processuais, alguns elementos. E eu falei com a família, a situação estava delicada, e perguntei se a família acreditava em espiritismo. Eu não sou espírita, já vou de antemão dizer isso, eu sou advogado, e a família contratou não, foi até uma casa espírita, e num determinado momento, uma sessão, recebeu uma carta psicografada, onde o médium estaria traduzindo a pessoa que havia morrido, e dizia que essa pessoa dizia que estava muito infeliz porque estavam acusando ela de uma maneira incorreta. E aí eu usei essa carta, a ré foi absolvida, e houve... Olha a cara ali, que coisa séria. Foi absolvida e deu uma repercussão muito grande se poderia ou não poderia ter usado essa carta no plenário do júri. E ao final houve uma decisão do Tribunal de Justiça aceitando a carta, depois houve um recurso ao STJ e acabou sendo admitida essa carta psicografada. É um tema bem interessante, porque eu confesso para vocês, eu não sou espírita, não manjo nada de espiritismo, mas eu atuei ali como um instrumento da justiça e da verdade. Então esta carta eu utilizei ela como meio probatório e ao final foi absolvido. Depois eu comecei a estudar um pouco mais sobre espiritismo, que são coisas interessantes. Mas numa outra ocasião eu vou comentar para vocês esse assunto com mais detalhe, porque eu conto todos os acontecimentos. Realmente é muito interessante, é algo assim de um debate muito curioso, né? Independentemente
de qualquer religião, de qualquer seita. O bacana nesse debate é o aspecto jurídico, não entrar no aspecto da fé. Cada um tem a sua fé, é aquela história do Grêmio e do Inter, cada um acredita no que quer, né? Mas a utilização do credo no processo foi curioso, porque a alegação que eu fiz no plenário era de que se existe a liberdade de culto e eu não posso utilizar uma carta num processo, eu estou sendo cerceado da minha liberdade, então eu posso utilizar. Eu posso utilizar e a pessoa acredita ou não, leva em consideração ou não. E a tese da acusação era diferente, né? Que como existe a liberdade de culto e o judiciário não tem religião, não poderia ser levado a religião ao judiciário. E o tema foi um tema bem explosivo, sustentação oral emocionante, gente chorando, se escabelando, se batendo, correndo, de tudo. E ao finalizar, depois eu conto para vocês na próxima palestra, mas essa parte não posso negar, eu fui convidado, porque assim, gente, 2 minutinhos para terminar essa história, você está entendendo? Isso deu uma repercussão tão grande que era o pessoal do Canadá, o pessoal na Alemanha, na Argentina, até os argentinos, né? Eles buscando informação sobre isso, entrevistas, e eu rodei o Brasil todo explicando esse assunto, e é um assunto muito interessante. A utilização da carta psicografada teria ocorrido há anos anteriores 4 situações. E um dia me telefona, os repórteres ligavam muito, e a minha mulher um dia ficou furiosa, era muita mulher ligando comigo, e ela ficou furiosa e disse: não, de agora em diante tu não recebe mais, já está aí 20 dias com essa função, toda hora palestra e tal, para de atender telefone, ela não dá mais entrevista. Tudo bem, não vou dar mais entrevista. Foi uma terça-feira. Na quarta-feira me telefona aquela, atendo o telefone, alô, é o doutor Constantino, uma voz bonita, romântica, elegante, voz de mulher, né? É o doutor Constantino. Sim, é tudo bem, é a Adriana Galisteu. Tá, olha de frescura, o que é para o que vocês querem? Não, doutor, é a Adriana Galisteu, quero convidar para o programa aqui em São Paulo. Eu não me lembro o nome do programa. Charme, pode ser? Acho que é Charme. E aí, me convidando para ir para o programa e tal. E eu, não, tudo bem, vamos lá. Cheguei para minha mulher e disse: olha, não vou mais dar entrevista, e enchi meu saco. Vou dar a última entrevista agora, mas não vou dar mais para ninguém. Vou terminar com essa função. E vim aqui e dei entrevista, né? Foi muito interessante, porque ela me deu beijinho, dei beijar e tal, segurou minha mão. Foi constrangedor para mim. Mas de qualquer maneira, esse é um tema muito legal para a gente abordar os pós e contra a utilização desta carta. Isso vai ficar com outro tema aí, a gente organiza com a Caramela. Né? Eu quero deixar o e-mail do professor, que é luciodconstantino@gmail.com, para quem está na internet, se vocês quiserem contato, e a gente também pode falar pelo jornal. E eu quero ver os comentários de vocês, se vocês querem fazer alguma pergunta, mesmo que não seja exatamente sobre o tempo do processo. Professor Geraldo, peraí que eu passo o microfone. A respeito do tempo, não no direito processual, mas no direito material, que é uma dúvida que eu sempre tive, assim, esses tempos de condenação estão previstos no Código Penal, da onde saem esses números? Assim, homicídio 5, 6 a 12 anos, e aí o juiz depois vai ter que decidir entre 6 e 12, porque 6, porque 12, porque 6, 7, como é que é? Perfeito, não, sabe, Geraldo, chamo de Geraldo porque nós estamos em casa aqui. Essa questão do tempo material é uma incógnita que eu estava até para escrever. Eu tive em Coimbra justamente abordando essa questão. Da onde é que o legislador tirou em 42 que o crime de homicídio tem a pena de 6 a 20 anos? E por que hoje, em 2011, se mantém essa mesma pena, quando a gente sabe que o mundo mudou? Em 42 não tinha televisão dentro de casa. As casas que tinham telefone eram raras. O comum era rádio. A vida da pessoa é diferente. A pessoa não tinha nem carro, porque não precisava se transportar com velocidade. Não tinha garagem em casa. A vida era diferente. Hoje, o que nós temos? Uma vida agitada, rápida. O teu tempo é precioso. O tempo que tu perde num ônibus, ele é precioso. E como é que isso se reflete à questão material da pena? Então, esse é um detalhe bem interessante, porque nas leituras que eu fiz,
se tirou uma previsão, na época, de castigo. E, interessante, castigo católico. Por quê? Porque a sanção do direito penal tem uma relação muito próxima ao cristianismo, aos castigos. Né? A ideia do indivíduo ficar se açoitando, se batendo, enfim. E essa teoria que foi apresentada para mim, e obviamente nada de denegrir religião, ao contrário, apenas trazendo uma evolução histórica. Se determinou numa discussão de que qual seria a pena razoável para quem tivesse atentado contra a vida. E se chegou a não se trabalhar com uma prisão perpétua, mas 20 anos seria anos relativos para que a pessoa amadurecesse. Né? Com todo respeito, 20 anos é uma prisão perpétua. Né? Nos dias de hoje, tu termina com a vida de uma pessoa. Se uma pessoa tem 20 anos, é presa, sai com 40, elas não estão mais no mercado de trabalho. Então terminou. E esses problemas nós não temos resposta. Mas nós não temos resposta porque o nosso legislador, ele é inculto. Nosso legislador, ele é fraco nesse aspecto. Então, há hoje o grande debate que é até onde essas penas do Código Penal são penas que se mantêm ainda. Eu tive um processo onde o indivíduo tinha 74 anos e estava preso. E eu entrei com excesso de prazo, ele estava preso há 3 meses. Eu entrei com excesso de prazo e a tese que eu levantei era que, como ele tinha 74 anos, ele não poderia ter o mesmo tempo contado com um jovem de 20 anos. Porque o minuto dele é diferente do minuto do jovem. Ele já está no fim da vida. A tendência agora é a decrepitude, é a morte. Então é diferente esse tempo. O tribunal acolheu a tese que pôs em liberdade o rapaz. E essa tese eu queria utilizar em algumas condenações para discutir. Não utilizei ainda, e é uma provocação interessantíssima. Nós podemos aí até avaliar mais à frente um trabalho sobre esse assunto, que é muito, muito interessante. Eu ia perguntar assim. Tem um colega lá que quer perguntar. Essa lei nova de prisões, o senhor vê como um avanço ou como, assim, criou só para dizer, para inglês ver? Não, é um avanço, é um avanço. Na verdade, se tu observares, ao invés de botar o cara na cadeia, se tu conseguires deixar ele em casa trancado, o efeito didático é o mesmo, certo? A não ser que tu queira castigar. Aí então tu não pensa em prisão e tira um membro dele, como é feito na Arábia. A não ser que tu queira matar, mas aí tu não tem mais uma pena útil, né? Tu tem uma pena de vingança. A pena útil é aquela pena que traz o retorno, né? O que eu penso? Eu acho que sim. O problema é que todas as nossas estruturas não estão comprometidas com isso. No momento, como é que é o nome? Edson. No momento, Edson, que tu tens promotores públicos, que são as pessoas, atenção, promotores de justiça. Promotores públicos é antes da reforma da lei orgânica. Quando tem promotores de justiça, num país de tanta injustiça, com 2 meses de férias, tu não pode dizer que é um país sério. Então, nós temos que mexer nas estruturas das instituições. Isso é algo muito delicado. Eu acho que tem uma lei conveniente e eu acho que temos que trabalhar com as estruturas agora do judicante. Não tem como, por exemplo, o STF julgar a carga de processos que tem. Porque ele conclui, se ele julga 1000 processos naquelas condições, ele não pode ter lido aqueles processos. Não tem como ler. Então, essa forma de estrutura do judicante tem que ser reformada. Aí eu acho que as leis que nós temos, elas se tornam bem. A lei de execução penal é uma lei maravilhosa. A lei de execução penal é lei de primeiro mundo. Se vocês lerem a execução penal, vão ver as assistências sociais, de educação, assistência ao trabalho, é lei de primeiro mundo. Tu lê e tu chora. Meu Deus do céu, coisa linda isso aí. Agora tu vai ver o povinho que está ali. Aí já muda. Pode falar, pode fazer. Dentro do meu André, dentro do que o senhor disse agora, a respeito da nossa propriedade, Nossa? da lei nova, Perfeito. do processo penal, foi reformulado. Existe muita dúvida hoje quanto às questões de acidente de trânsito que está cada vez mais evidente no país. Mas esse assunto do trânsito é que o Brasil nunca soube resolver. E veja só, se trânsito é algo especial, tu não pode tratar o homicídio doloso e o homicídio culposo da mesma maneira daquele indivíduo que tem vontade de matar,
que vai lá, que pega a arma e vai matar o desafeto, daquele que embriagado, que em alta velocidade, que faz a roleta russa da sinaleira, acaba atropelando. Existe uma diferença nesse aspecto. Só que, o que o judiciário encontrou? Entendendo que não se poderia dar para esse indivíduo uma pena de 1 a 3 anos, ou 2 a 4 anos com a legislação atual, tocava o dolo eventual. Então o dolo eventual é a válvula de escape, é a arbitrariedade. Porque não existe uma pessoa que suba num carro, que se embriague, toque a velocidade e diga: azar, se eu morrer, morrer. Não, porque ele está botando a vida dele em jogo. Por isso que eu tenho que ter algo especial para esse tipo de comportamento. A partir do momento que ele assume o risco de estar se embriagando, de estar tentando, Perfeito, na verdade, contra a vida de outro, ele não estaria, na verdade, consumando um dolo, na verdade, não tem a intenção. Perfeito, perfeito. Tu é colorado ou gremista? Tu é colorado ou gremista? Eu sou São Paulino. Tá, mas Esse é com os gremistas. Outro tricolor. São Paulino, perfeito. Qual é o tem corintiano aí dentro? Com a graça a Deus. Ótimo. Te pergunto, pra ti, quem é melhor, é Corinthians ou São Paulino? São Paulino. Tricolor é São Paulo. Só tricolor aqui não dá. Tá. Mas olha que interessante, tu vai me dar um fundamento, que o melhor é o tricolor, tu vai dizer porque ele ganhou isso, ganhou aquilo e tal, né? Tu vai dizer assim, o Corinthians nem estádio tem, né? Que é uma crueldade, diga de passagem. Muito bom. Mas tu vai ter várias considerações que não tem como discutir, porque é uma questão axiológica. E o dolo eventual hoje é axiologia, é a válvula de escape da arbitrariedade. Tu quer ver uma coisa, me perdoe, só para concluir esse raciocínio. Eu tenho um caso, eu vou te dar um exemplo de arbitrariedade. Eu tenho um caso no Rio Grande do Sul, que o indivíduo entra na sua casa e vê a mulher com um amante. Ele saca da arma, põe na cabeça, só no Rio Grande do Sul mesmo que aconteceu. Põe a arma na cabeça, sai para a rua e vai se matar. Vem o pedestre, tira a arma dele. Ok? Foi processado e condenado por porte ilegal de arma. É a lei brasileira. Foi levado. Atenção. Isto é uma arbitrariedade, porque o direito positivo não consegue resolver esse problema. E aí eu preciso ter a válvula de escape do juiz. Se nós começássemos a ter uma Constituição alta, se nós começássemos a interpretar a Constituição com lógica, e não só com direitos, porque nós só sabemos interpretar com direitos. Nós só sabemos interpretar com direitos. Se nós soubéssemos interpretar como deveres, que então é a alta Constituição, nós estamos na baixa Constituição, a gente resolve esse problema com lógica. É que, como eu não tenho uma Constituição interpretável de forma mediana, eu busco sempre no direito positivo. Como é que eu respondo aquele indivíduo que, embriagado, em alta velocidade, matou um casal de velhinhos que estava atravessando uma rua? Isso é um absurdo. O que diz a lei? 2 a 4 anos. Mas não pode, o cara estava embriagado, estava em alta velocidade. Vamos ver o que mais tem. Temos o dolo eventual. Vamos enxertar aqui. É esse o nosso problema. Nós hoje vivenciamos num país que se diz democrático uma arbitrariedade. Tema muito interessante para se examinar também em âmbito de interpretação de Constituição. Mas na prática, então, como é que é feita a distinção entre o crime, o dolo eventual e o crime culposo? Está no que ele disse, está no que ele comentou. É como ele disse, né? Eu assumi o risco de produzir o resultado. Pois é, mas isso aí é uma determinação feita a priori ou é no caso concreto só? Agora nós estamos chegando. Eu sou arbitrário. Eu faço um caso concreto. Lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, a vara do júri não estava admitindo como crime doloso contra a vida o indivíduo que, a alta velocidade, embriagado, matasse alguém. Na cidade ao lado, separado por uma ponte via mão, o juiz admitia. O juiz dizia: alta velocidade, embriagado, está assumindo o risco de matar alguém. Se matar, é do eventual de 6 a 20 anos. Ou seja, em Porto Alegre era 1 a 3 anos, mas no mundo diferente, Viamão, era de 6 a 20 anos. Então a gente brincava, comentava que nas sextas-feiras de noite
Os cadáveres eram arrastados de Viamão para Porto Alegre, porque a pena era menor. Então tu tinha marca de sangue na ponte. Eu não tenho como responder isso porque eu fico no critério subjetivo. Por que se criou o dolo eventual? Porque o dolo eventual é a maneira de eu resolver quando eu não tenho a prova do interesse dele matar aquela pessoa. Que é um exemplo das experiências nazistas, que pegavam as pessoas para fazer uma experiência sem saber se ela vai morrer ou não, porque o interessava ler a experiência. Está aí o dolo eventual. Mas aí começou a ter crime de trânsito. Fizeram uma lei de trânsito e aumentaram o homicídio culposo para 2 a 4 anos. Não, tem que ser assim, homicídio de trânsito, pena de 2 a 20 anos. E vamos examinar agora se estava embriagado, se estava em alta velocidade, ou vamos criar agora qualificadores. Tinha condição de assumir o risco também, né? Porque tem aquele caso de Brasília, por exemplo, daqueles meninos que botaram fogo num morador de rua. Perfeito, um índio, né? Era um índio, eles julgavam que era um mendigo. Perfeito. Aí foram lá, puseram fogo dizendo que era uma brincadeira. Só que ele estava, enfim, enrolado num cobertor que era altamente inflamável e que não dava para produzir o efeito que eles queriam, que era ver ele sair correndo, né, desesperado, e tirar uma rodada dele. E aí fica a questão, bom, mas num primeiro momento era homicídio culposo, só queria brincar. Mas aí depois veio toda a comoção pública, a vítima era índio, né? Então, e aí resolveram jogar pior. Mas só para terminar, aí a questão mas eles tinham condição de saber que aquele cobertor era inflamável. Perfeito. E tinham condição nós temos condição de dizer, não, vocês tinham condição de assumir esse risco. Por isso que eu estou falando que se a gente faz uma determinação a priori, fica difícil fazer a distinção entre o culposo e e esse é o grande problema, porque entra a arbitrariedade, né? Aí eu estou com a comoção social, estou com a imprensa, eu sou juiz, eu quero talvez ter uma vantagem de assumir na jurisdição, judicância, enfim, eu posso tomar uma decisão que não está correta com aquele sentimento de direito, e sim com o sentimento próprio meu. Atenção, o juiz tem que julgar firme no jurídico, na decisão do direito. Eu não quero um juiz justo. Eu não quero um juiz justo. Eu não quero um juiz que queira a justiça. Eu, Lúcio, quero um juiz que aplique o direito. Porque se eu tenho um juiz que é justo, ele está valorando a maneira dele. Se ele é colorado ou gremista, se ele é um gremista, recalcado. Então, eu não quero um juiz recalcado. Veja, esse detalhe é importante, eu tenho que ter um juiz do direito. Agora, gente, esses temas são apaixonantes, são realmente bem interessantes. Eu fiz uma palestra um dia desse sobre a questão da baixa constitucionalidade, onde eu chamei alguns autores alemães para fazer uma explicação sobre isso. E não pensem vocês que na Alemanha também não ocorre isso aí. A Alemanha agora tive uma informação interessantíssima, que foi os turcos, que o turco matou a mulher porque a mulher tinha sido infiel. E na religião daquele turco era permitido isso. E a discussão, se o turco tem uma religião, a mulher se submete, a mulher aceita, a família toda aceita, a família dele, a família da mulher, até onde o Estado pode entrar? E o Estado dessa vez entrou, interviu. Tivemos uma decisão maravilhosa. Eu não sei qual é o Estado, não foi no Rio Grande do Sul. O pai tentou levar o filho no cinema e não deixaram ele entrar, porque o filme não era para aquela idade da criança. E ele disse, não, mas ele é meu filho e eu digo que é melhor para o meu filho. E o cinema não deixou ele entrar. O pai entrou com uma ação e ganhou contra o cinema. O cinema recorreu, o tribunal manteve. Foram para o STJ, o STJ negativo. Não é o pai que tem que dizer o que é melhor para o filho, é o Estado, porque o Estado tem dever de proteção ao menor. Ou seja, criou-se um cenário diferente. E isso é bonito do direito, que a gente possa ver esses cenários e nós adaptarmos o ambiente jurídico. Mas, obviamente, sem a emoção, sem um aspecto axiológico, porque isso não colabora. Aí fica aquela história, eu decido que eu sou colorado que é melhor, por quê? Porque é melhor. Não pode ser assim, muito embora a gente saiba que é melhor. Eu vou encerrar, o professor volta hoje para Porto Alegre, mas tem os presentes aqui, eu quero fazer a foto, aquela que a gente coloca na página 31, já tem uma foto, rapidinho. Professor, me diz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tem 10 livros aqui. E tem 28 números. Vamos lá, 16. 16, diz o outro aí que eu estou marcando. 16, 15. 16, 15. 8. 7. 1. 10.
10, tem que pegar mais pro final, como tem. Afinal, Deu 25, Tá. 23, 23. 30. Deixa eu ver se deu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Falta 1. 18. 18. Eu vou chamar aqui para buscar, tá? Pela ordem. Eneida Bezerra, é isso? Hilda Bezerra. As Misérias do Processo Penal, um livro aqui da editora Pilares. Obrigada pela presença, viu? Milton, tá aí, Milton? Também As Misérias do Carmelucci. Depois a Rebeca, tá aí, Rebeca? A Luta pelo Direito. Também da editora Pilares. Cláudio ganhou também aqui a Luta pelo Direito. Rebeca não, Cláudio. Obrigada. Isso internacional também. Opa, tá bem. Ah, meu livro, né? Edson, tá aí? Direito Penal 4, parte especial do Rogério Sanches, RT. Edson Pereira. Edson Pereira da Silva. Edson Pereira da Silva aqui, ó. Professor da trava. Natália, a Solidariedade do Processo Penal. Esse aqui é da RT também. Da Pelegrini. Silvia Regina Espinosa. Silvia, tá aí a Silvia? Ela sai pra pegar o carro, posso pegar o dela? Ela foi mudar o carro e encaixar na viola. Rodou, tem que estar aqui até o final. Tadeu, ó, teoria da imputação objetiva. Tadeu. Parabéns, hein? Érica. Ó, também a teoria da imputação objetiva sobre aplicação dos delitos homicidas. Obrigada. E tem 2 aqui ainda, os 2 últimos, só que não pode olhar. De 2 a 6, de 1. Não, 3. Mais um. 27. Olha aí, ó, viu? 13, como é que é aqui? 13. Nauá, Maxud. ó, teoria da imputação objetiva. Parabéns. E o Rejane Oliveira. Regiane. Marmelada. Isso aqui tem marmelada. Comentário aí, Tem marmelada. Quero pedir uma salva de palmas para vocês. E eu vou pedir para o professor ficar aqui. E se vocês puderem levantar, que eu vou fazer a foto aqui de cima com todos vocês para botar no jornal, da página 31.